Louvado seja Deus por esse momento. Eclesiastes, Velho Testamento, né, gente? É fácil aí. Antes de Cantares, depois de quem? Depois de Provérbios, eu acho. Quem achou, diga graças a Deus. Quem não achou, diga graças a Deus também. Quem tudo dá graças. Que essa é a vontade de Deus, né? Mandar o irmão para a escola dominical, nós já é. Amém, queridos? Esse livro de Eclesiastes, a palavra Eclesiastes é uma tradução da palavra hebraica Kohelet, que quer dizer aquele que convoca uma reunião ou assembleia, ou mesmo simplesmente que um pregador, né? Livro de autoria de Salomão, filho de Davi, ele mesmo se titula assim no livro, por volta de 450 a.C. Então temos aí mais ou menos 2 milênios e meios que esse livro foi escrito. Vamos abrir aí, capítulo 10, vamos fazer a leitura do verso de número 1 apenas. Eclesiastes 10, 1. Diz assim a palavra do Senhor: assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e honra um pouco de astutícias, que é o mesmo que insensatez. Amém? Vamos ler de novo, eu quero ver a igreja ali agora, amém? Vamos lá? Amém. Que o Espírito de Deus aplique sua ditosa palavra em nosso coração. Quero orar mais uma vez, recline a tua cabeça. Pai, que eu diminua e que o Senhor apareça. Tu sabes, ó Deus, da minha pequenez, da minha dependência. Isso não é, Senhor, de lábios, mas Tu conheces a minha estrutura, sabe que sou pó. E nesta hora, com temor, tremor e humildade, eu te peço, usa-me, ó Deus, pela Tua misericórdia, assim como estou usando este microfone, e que fale o Senhor e não o homem, que o único Espírito autorizado a operar seja o Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. O título da nossa meditação é Moscas no Perfume. Vamos dizer todos, moscas no perfume. Talvez você nunca viu, já viu mosca no perfume em sua casa? Não tem, né? Possível. Mas no tempo que Salomão escreveu isso, era muito possível, tanto que ele escreveu. Mas para exemplificarmos isso e trazermos uma aplicação à nossa vida, vamos entender um pouco como era este antigo ofício, arte de perfumista no passado, que começou no Egito, segundo a história. O Egito usava vários perfumes na adoração do panteão egípcio, que era o grupo de deuses, né, com D minúsculo, que o Egito tinha 10 deuses, né, que eles tinham como grandes. E aí até já fica uma dica para nós: por que Deus, que é todo poderoso, não fez assim? Olha, eu vou tirar meu povo do Egito, então eu vou fazer todos os israelitas desaparecer do Egito e aparecer na Terra Santa. Quem crê que Deus podia fazer isso? Amém? Não teria deserto, né, pastor Marco? Passagem, aquilo tudo, serpentes, escorpiões, rocha de Horebe, água, fogo, trovão, nuvem, nada, coluna de fogo. Mas Deus não quis fazer assim, primeiramente, porque Deus não só queria libertar o povo, mas Deus queria envergonhar os 10 deuses egípcios, e eles criam que eram deuses que dominava pragas, dominava a natureza, era deuses do rio, deuses disso, de aquilo, e Deus mandava a praga de acordo com aquilo que o Deus dele podia fazer, o Deus dele não podia tirar. E o Egito dizia: olha, aquele que nós cremos não pôde tirar, então chama Moisés mesmo para tirar. E Moisés ia e tirava. Mas Faraó aí, Deus endureceu o coração dele para dar oportunidade para desmascarar o segundo Deus. Olha que coisa interessante. Aí foi desmascarando 1, 2, 3, até o último, que era o Deus da imortalidade. Aí Deus disse: eu vou matar todo o primogênito do Egito, e ficou morto mesmo até hoje. E o Deus egípcio não pôde ressuscitar primogênito algum. Louvado seja o nome do Senhor. E o faraó que sucedeu aquele faraó que viu o mar se abrir, o seu exército sucumbir, está lá na história, se alguém quiser ver, ele acabou com os deuses egípcios, começou a adorar um Deus só. Não era o Senhor, mas eles entenderam que aquilo tudo era balela. E Deus continua a fazer isso, a desmascarar, que Ele é Deus poderoso. Mas a história não é essa, não é o mar vermelho. Nós estamos falando hoje de perfume, de mosca no perfume. De sorte, amados, que
O Egito usava primeiramente o perfume como incenso para a adoração desses deuses. Depois, no uso de perfume no ambiente, não havia perfume usado na pele como nós usamos. Depois que os gregos evoluíram o perfume, começou a fazer unguento, pastas e tal, e que o perfume foi para o corpo. Mas aí já foi por volta de 800 a.C., os gregos tornaram-se uma grande nação exportadora de perfume, já evoluindo a arte egípcia. Mas o mais importante, amado, é que nesta época, o perfumador, a pessoa que tinha a arte do perfume, pegava uma essência de uma erva que fosse cheirosa, era muito comum várias ervas naquele tempo, e ele tinha que deixar aquilo dentro de um vasilhame, com água, aquilo curtir, decantar, era todo um processo manual, não tinha uma indústria como nós conhecemos, não tinha frasco muito bem tampado, que às vezes nós temos perfume que quando termina o perfume tem que jogar o frasco fora, e não é permitido botar nada dentro, tem uns que nem abre, não era assim, era tudo muito rudimentar, e se tivesse alguma abertura ou estivesse mal tampado, e uma mosca caísse dentro, estragava o perfume. Por isso Salomão, que era um homem muito sábio, nós sabemos de onde veio a sabedoria de Salomão. Salomão, quando sucedeu Davi, segundo o que está em 1 Reis, capítulo 5, versículo 4 e 5, ele não precisava de nada, porque Davi subjugou todos os adversários, e Salomão recebeu um reino pacificado, na qual as nações vencidas lhe pagavam impostos. Era um dos reinos mais ricos, por isso que a riqueza de Salomão ainda é tesouros até hoje muito procurado. De sorte que Salomão, muito grato a Deus, procurou o monte mais alto, Gibeon, em todo Israel. E diz o texto sagrado lá em 1 Reis 5, 4, 5, que ele sacrificou 1000 holocaustos. Holocausto é o sacrifício de animais inteiro. No altar, naquele monte. E naquele mesmo dia à noite, Deus o visita em sonho e diz: pede o que quiseres e te darei. E ele não pediu riqueza, ele já era muito rico, não pediu derrota dos seus adversários, não pediu nada assim material, mas num pedido altruísta, disse: Senhor, dá-me sabedoria para governar teu povo. Aquilo pareceu tão bem aos olhos do Senhor, que o Senhor disse: porque pediste sabedoria, terás sabedoria. E ele recebeu uma notável sabedoria para o seu tempo, muito grande, muitas coisas que nós hoje conhecemos veio de Salomão. Quando a rainha de Sabá veio de longe para visitar o reino, porque ela soube da fama de Salomão, ela encontrou coisas que até hoje nós vemos. Talvez você não sabe, quando você chega numa empresa, você vê fardamento, quem introduziu foi Salomão, e fardamento com cores diferentes. Quem é da área de cozinha tem uma cor de farda, quem era da área de manutenção tem outra, quem era de outra. Então, hoje você vê que as grandes empresas usam fardamento na sua área de operação, manutenção. Isso veio lá de Salomão e muitas outras coisas. Mas de sorte, amado, que nessa sabedoria Salomão escreve este texto, que é o versículo inusitado. Talvez você nunca ouviu uma mensagem, eu mesmo nunca ouvi uma mensagem nesse texto. Mas falando com Deus, ele trouxe ao nosso coração. E nós temos que entender que esse versículo tem tudo a ver conosco. Primeiro porque, amado, todo cristão nascido de novo, ele é um sábio. A própria Bíblia Sagrada faz menção disso, dizendo que a sabedoria convém aos santos. O próprio livro de Provérbios, escrito por Salomão, no capítulo 27, verso 11, diz: sê sábio, filho meu, preste bem atenção a partir de agora, e alega o meu coração para que eu tenha que responder àquele que me vituperar. O próprio livro de Provérbios tem capítulos inteiros, como o capítulo 8, dedicado à sabedoria. O apóstolo Tiago, um dos primeiros pastores da igreja, lá no primeiro século em Jerusalém, escreve no capítulo 1, verso 5 do seu livro: e se alguém de vós não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, no lance rosto. Ainda no capítulo 3, 17, Tiago escreve: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, no capítulo 4, verso 5, diz: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal,
para que saibais como convém responder a cada um. Nós vamos encontrar exaustivas citações da sabedoria. O próprio Paulo ainda diz que nós temos a mente de Cristo. Esse versículo é muito profundo. Quando ele diz, quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, escrevendo na missiva aos Coríntios, mas nós temos a mente de Cristo. De sorte, amado, que ficaríamos aqui só fazendo citação até meia-noite. De sabedoria e crente tem tudo a ver, independente da posição cultural ou acadêmica do cristão, todo cristão sábio, porque ele encontrou de Deus graça para entender o Calvário. Muitos estudiosos olham para o Calvário e não conseguem entender o amor de Deus revelado no Calvário. Augusto Cury, um dos homens mais sábios do nosso tempo, hoje irmão em Cristo, Augusto Cury, escritor, psicólogo, ele era ateu, tentando desmerecer o Evangelho e dizer que Cristo não era Deus, ele foi estudar, usando toda a sua capacidade acadêmica, os Evangelhos para desmascarar Cristo. Encontrou Cristo e se converteu. O testemunho dele é lindo, a ponto que ele diz, olha, eu estava cego. Então, amado, ser crente é ser sábio segundo Deus. Quem pode dizer amém? Diga ao irmão à sua direita, à sua esquerda, você é um sábio segundo Deus. Aleluia. Primeiro porque você está reservado a receber um corpo semelhante ao de Cristo e ir para o céu de glória. Diferente de outros que pode ter muitos diplomas e se não se converter estará separado eternamente. Não vale nada seu diploma lá onde eles vão. Mas, amados, se somos sábios, somos também, como diz Paulo em outro texto, em 2 Coríntios 2,14, Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém? Diga a pessoa que está ao seu lado, direita e esquerda, você é o bom perfume de Cristo. Aleluia. O texto diz assim, de sorte, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento de Cristo, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, para os que se salvam e para os que se perdem. Então agora começa a cair a ficha, amados. Se somos sábios, se somos o bom perfume de Cristo, vamos ler de novo Eclesiastes, capítulo 10, verso 1, nessa visão agora, vamos lá. Depois a gente volta para continuar aqui. Eclesiastes 10, 1, assim como moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria, todo cristão é famoso em sabedoria, e honra um pouco de estutícia, que é o mesmo que falta de bom senso, falta de ponderação ou insensatez. Então, amados, agora o versículo ganha mais corpo, né? Vamos ver o que o Senhor quer falar agora ao nosso coração. Sabendo agora que somos sábios e que somos o bom perfume de Cristo, mas como perfume e como sábio, mas mais perfume, todo perfume ele tem que ser colocado no recipiente. E nós temos um recipiente que é este corpo, que tem portas. Nosso corpo tem 5 portas, que são os 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, né? Os sentidos, todos eles. De sorte, amado, que quando não vigiamos e deixamos que esse sentido fique aberto, para que o opositor das nossas almas, Baal-Zebub, você vai entender o que é Baal-Zebub, era o mesmo Baal, é só o nome dele mais ampliado, você vai entender por quê. Coloque mosca no recipiente, o que é que acontece, e tem tudo a ver com esse versículo de Eclesiastes. Amém, amados? Preste atenção, um dos nomes de Satanás, revelado no Velho Testamento, quando alguns homens querendo dizer que Jesus não operava pelo Espírito de Deus, e ele disse assim, ele faz milagre pelo príncipe dos demônios, a saber, Beelzebu. Beelzebu é o mesmo que Baal-Zebub. A palavra Baal significa Senhor dos trovões. E aí você vai entender por que a Bíblia é tão maravilhosa. Por isso que Elias, cheio de Deus, disse assim, olha, eu estou lutando contra os profetas de Baal, que é o profeta dos deuses do trovão. Então, vou fazer o seguinte, o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Elias fez igual a Deus lá no Egito.
Eu vou jogar a mesma fama que o adversário tem para ver se ele consegue, na fama dele, agir. Os profetas de Baal acharam, pronto, tranquilo, está no campo de batalha de Baal, porque Baal é o Deus do trovão. Para Baal vai ser fácil fazer descer fogo no altar. E não desceu coisa nenhuma, porque nós sabemos que quem adora imagem de escultura adora um Deus que não pode salvar. A Bíblia diz que tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Tem boca, mas não fala, não há fôlego na sua garganta. Ali Satanás se esconde atrás da idolatria para receber. Mas quando está diante do profeta de Deus em desafio, amarrado, Satanás não pode mascarar a operação. E por isso que cai por terra todo intento do diabo, como caiu várias vezes e vai cair hoje. E tem caído na sua vida. Satanás tem sido derribado por terra, amado, durante toda a história. Foi assim em Dagon, quando eles pegaram a Arca da Aliança, venceu Israel, porque estava em pecado. Quando está em pecado, Deus permite que o adversário vença. E os filisteus pegaram a arca e botou no templo de Dagon uma estátua gigantesca de pedra, muito grande, que só muitos homens com instrumento poderiam colocar ali. Fecharam o templo. Quando chegou no dia de manhã que eles abriram o templo, diz que Dagon estava caído com o rosto de terra e diante da arca. Sabe como pode ser isso? Quem podia jogar essa estátua tão grande? Tiveram o trabalho um dia todo, botou de novo Dagon no lugar, fecharam o templo, no dia seguinte estava com o rosto de terra de novo diante da arca do Senhor. Porque é o lugar que Satanás tem que estar, com o rosto em terra, diante da presença de Deus. Você sabe onde está a presença de Deus hoje? Está na minha e na tua vida. Quem pode dizer aleluia? Creia isso e exerça, porque ele está derrotado. Se nós nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de nós. E assim, amados, Baal significa Deus do trovão, da agricultura e fertilidade. E a palavra Zebub significa o Deus das moscas e pestilência. Então veja a confusão aí. Trovão, fertilidade, agricultura com mosca e pestilência. Então, Baal Zebub, Satanás gosta de introduzir. Se você puder lembrar, vamos voltar a nossa mente lá para o primeiro livro. A primeira mulher, Eva, se descuidou, não ficou ao lado do seu marido. Eu não sei onde Adão estava, talvez dando nome aos animais, quem sabe, qualquer trabalho. De sorte que o trabalho nasceu antes do pecado. O trabalho é bênção, mano. Tem trabalho até no céu, sabia disso? Quem não gosta de trabalho, vamos ver aí como é que vai ficar a sua vida. E Jesus disse, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. E o pai dele é Deus que está no céu. Fez o universo e trabalha até hoje. Então, quando o homem, antes de pecar, diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden para lavrar e cuidar da terra. Então, veja que o trabalho era bênção antes do pecado, sem fadiga, sem suor, obviamente. E o homem era perfeito. Mas a mulher se descuidou, foi para junto do fruto proibido. E ali, sem ter o seu marido para apoiá-la, ela ouviu, deixou o recipiente aberto e ouviu Baal Zebub, que estava na serpente, colocar uma mosca. E estragou o perfume. A mulher pecou e o homem pecou. E todos os males que nós conhecemos veio a esta terra. Por isso é importante, amados, entendermos que, como sábios que somos, como o bom perfume de Cristo, temos que guardar a nossa vida. A Bíblia diz, de tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele possui a saída da vida. Há um versículo em Isaías que diz, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porquanto confia em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo repreende duramente a igreja da galáxia, na carta aos Gálatas. E Paulo começa o capítulo 3 chamando de insensato, ó insensato Gálatas, quem vos fascinou a não obedecer de verdade, a vós perante os vossos olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós. Só quisera saber isso de vós, recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela geração da fé? Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Os Gálatas queriam colocar rudimentos da lei como imposição e regra para aqueles que estavam convertidos na igreja grega da galáxia. E Paulo chamou de insensato. Então veja, amados, eu quero fazer uma aplicação
desse texto às nossas vidas, porque vivemos um momento na igreja em que muitos cristãos têm perdido a sua essência. Se eu sou perfume, você é perfume. A ação do perfume é perfumar. E paz, meus irmãos, quando eu estava buscando de Deus essa mensagem, Deus falou muito forte ao meu coração. E muitos de nós na igreja de Deus, quando falo igreja de Deus, não estou falando a igreja da paz sozinho, estou falando a igreja de Deus na face da terra. Tem muitos perfumes que já perderam a essência. Tem embalagem de perfume, rótulo de perfume, mas não tem ação de perfume. E por isso não é desejado, não contagia. Quem mora em prédio aqui sabe o que eu vou falar. Quando um vizinho entra com um bom perfume no elevador, e ele sai do seu andar e depois sai para a garagem, outra pessoa entra, o perfume fica, diz, puxa, entrou alguém aqui com um perfume. Isso é muito comum, quem mora em prédio vê isso. Até mesmo na rua, se alguém passa por você com um bom perfume, trazendo isso espiritual, o crente, quando ele está exercendo sua função, ele é visto, ele toca, ele exerce influência. O cristão não pode ser insosso, como Jesus disse. Se o sal perder sua capacidade de salgar, só serve para ser pisado pelos homens. Se nós, como perfume de Deus, não tivermos mais a essência de Cristo, precisamos de uma restauração, de uma renovação urgente, amados. E temos visto muitos cristãos assim. E por que está assim? Com a propagação da internet, dos meios de comunicação, Satanás tem lançado muitas músicas em recipiente aberto. E nunca tivemos um nível de escândalo tão grande. Jesus, que era um profeta inigualável, fiel, disse assim, é mistério que vem o escândalo, mas aí daquilo. Quando Jesus escreveu, claro, nós não sabíamos, ninguém sabia, eu não era nascido, e teríamos a internet. Hoje, com a internet, ao mesmo tempo que a internet traz benécia, a internet acaba sendo um instrumento do opositor para aqueles que não têm visão, que tem de cristão, exercendo uma função totalmente diferente da sua, denegrindo o reino, fazendo maledicência por mídia social. Tem prazer de pegar uma queda, pastores, de uma pessoa e dizer, olha aqui o que está acontecendo em tal lugar. Um milagre não pega para dizer, olha, aconteceu um milagre genuíno, em que Deus deu a perna a alguém que tinha pisado numa mina, ficou sem perna, mas agora Deus fez crescer a perna. Não pega, não. Mas ele pega um mau exemplo e ele divulga outro. Tem gente que tem sites, ou melhor dizendo, site não, como é que se diz? Me ajude aí, canal, Instagram, tudo, só de propagar escândalo negativo ao reino. Então, é um recipiente que o perfume já se estragou, porque ele não entende. E nós temos que ser o bom perfume de Cristo para que se salve, para que se perde. Mas isso não começa, a internet já é, meus amados, o fim da coisa. Começa tudo lá no início. Começa tudo quando lá, mesmo na igreja primitiva, Ananias e Safira, deixou Satanás implantar no coração deles uma pequena mostra e estragou o perfume. Porque estava um movimento santo para a propagação do evangelho. E as pessoas diziam, a pessoa cria por estudo teológico. Nós estudamos. E a igreja do primeiro século, ela tinha o seguinte pensamento: Jesus já vai voltar a qualquer momento. E elas não entendiam que isso ainda ia durar um tempo. E já temos 2023 anos. Mas assim que Jesus subiu ao céu e disse, e este evangelho será pregado em todo o mundo, mas eles achavam que o mundo era Jerusalém e talvez aquela cidadezinha ali, e foram atingidas rapidamente com a pregação apostólica. Então eles criam o seguinte, olha André, Jesus vai voltar a qualquer momento, então nós precisamos de casa, não precisamos de nada. E aí Deus permitiu que ele se desprendesse a ponto que os que tinham posse vendia e colocava o dinheiro aos pés dos apóstolos, bota aí para a obra, aí para frente. E Jesus já viu, eu não preciso de bens. Era um pensamento, Deus permitiu. Mas não obrigou, era voluntário. Ananias e Safira disse, então nós vamos vender a nossa também. Só que nós vamos botar 50% e ficar com os outros 50%. Deixou que a mosca caísse no perfume, irmão.
Veja como as coisas são. Estou dando um exemplo lá do primeiro século, para você entender, quando estamos hoje no século 21, que não é diferente. Quantos males, amados, têm acontecido muitas vezes no seio da igreja. Pessoas têm perdido o interesse, porque está se cumprindo, o amor de muitos está se esfriando, porque deixaram o recipiente aberto. Tem pessoas que não entendem algo, não vai buscar da fonte certa e deixa que qualquer pessoa lance no seu coração uma palavra a mais. Nós sabemos que isso é ação de Baal-Zebub, e ele perde a sua fé, descai na fé, ele não tem mais esta unção que o pastor aqui falava, que a irmã Alessandra cantou, que Moisés viu na sarça, aquele desejo. Eu posso até dizer que o próprio Isaías estava assim. Isaías, amado, antes da visão do trono de Deus que ele teve e a sua restauração espiritual, e o meu desejo é que cada um de nós passemos por uma restauração dessa. Ele já estava um profeta descaracterizado, porque ele não exortou o rei Uzias, que pecou ao tomar o incensário da mão dos sacerdotes, entrar no templo e dizer: eu mesmo vou oferecer o incenso ao Senhor. E os sacerdotes: não faça tal, não é função sua. Mas ele se soberbeceu e fez. E diz a palavra do Senhor que ele, após ofereceu o incenso e a fumaça baixou, ele estava leproso dos pés à cabeça. Isaías naquele tempo comia na mesa do rei. Não está nos escritos que Isaías exortou o rei ou procurou conduzir o rei. Por isso que quando ele escreve o capítulo 6 com um pouco de sentimento de culpa, ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, que ele morreu daquela lepra, e a lepra matava vagarosamente até a pessoa chegar num estado terminal terrível. Ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Por quê? Ele, movido talvez daquele sentimento: olha, eu não estou sendo aquilo que eu devia ser. E naquele reconhecimento, naquela introspecção, ele tem um encontro com Deus. E ao teu encontro com Deus, com a visão do Senhor sentado no alto sublime trono, os serafins estavam sobre ele com 6 asas, adorando a Deus, dizendo: santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E ele viu a fumaça, ele viu um altar, e ele viu toda aquela cena, e ele disse: eu vou morrer porque eu vi o Senhor. Ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Mas um anjo voa, trazendo uma brasa viva do altar que tirara com Atenaz, e queima os lábios de Isaías. Seus lábios precisam ser queimados. E o texto diz: a sua iniquidade, ele estava vivendo iniquidade, até o capítulo 5, a sua iniquidade foi sarada. E depois Deus lança uma pergunta que até hoje ainda ecoa: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Agora ele restaurado, queimado, purificado, ele diz: eis aqui, envia-me a mim. Hoje falta, amado, aqueles que dizem: eis-me aqui, porque precisa ter um encontro de novo, precisa purificar o que deixou por um descuido contaminar-se com tantas coisas do mundo, pelo descaso, pela frieza, o desinteresse. Precisamos anelar, termos outra vez aquele desejo de ser: Senhor, eu trago a responsabilidade para mim, eu desejo que tu me uses. Deus está anelante que alguém diga: me use de todo o coração. Isso é fato, que lá no livro de Ezequiel, capítulo 30, a Bíblia diz que Deus estava buscando alguém dentre o povo que estivesse na brecha. Aleluia! E a ninguém achou. Deus está procurando alguém que diga: Senhor, eu quero ser usado. Deus não precisa que nós tenhamos capacidade, Ele nos capacita. Não estou dizendo com isso que você não é usado, mas Deus quer usar você mais. Deus quer me usar mais. Deus quer nos usar nesse tempo para, amado, desafiar. Nunca teve um tempo melhor. Sabe por quê? No tempo dos apóstolos, milagres aconteciam, poucos presenciavam e tinha que escrever. Hoje, se um verdadeiro milagre acontece, tem câmeras de celular para pegar e mandar para o mundo todo, e o nome do Senhor ser glorificado. O que falta, a mídia já está no ponto preparado, o que falta são cristãos
e diga: Senhor, traz a responsabilidade para mim. Tem um hino que diz: quero fazer valer, Senhor, a tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer a sua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Aleluia. Esse tem que ser o desejo da igreja. Louvado seja o nome do Senhor, como bom perfume de Cristo. Isso é muito sério, amado, isso é muito forte. Eu quero deixar 4 pontos na minha homilética, para nos ensinar a preservar o nosso recipiente, nossa vida, daqueles ardis que Satanás coloca. Quantas vezes, por coisa tão simples, os pastores têm que sentar e aconselhar cristão, que está assim porque não me deu o cargo na igreja. Deixaram a Alessandra tocar violão, não deixaram eu. O irmão fez isso e ele não gostou. E tudo, às vezes, amado, picuinhas, coisas simples que às vezes o adversário está colocando e nós não vigiamos. Mas, em primeiro lugar, eu quero falar: aprenda a preservar a sua mente e o seu coração. A palavra diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus passos e os teus caminhos sejam bem ordenados. Ainda em Provérbios 1:10 diz: filho meu, se os pecadores com brandices quiserem te atrair, não consintas. Quantas vezes nós deixamos, amado? E esse texto me lembra quando a reforma do templo, Neemias e o que com eles estavam reformando as portas e o muro de Israel. Satanás usou 3 homens, Sanbalate, Tobias e Gesem o arábio, para tentar lançar mosca na mente. Usaram até o templo. Disseram a Neemias: olha, nós vamos fazer a reunião no templo. Estamos te chamando para você ir lá. É a resposta de Neemias por 4 vezes: estou fazendo uma grande obra, não posso descer para ir ter convosco. E o escritor diz assim: eles já tinham armado uma emboscada para matar Neemias. E Neemias não saiu da sua posição, com a espada na mão, colher de pedreiro na outra, escudo, e fazendo a obra do Senhor. Tentaram ali destruir, todo que querem reconstruir a obra, amados, é alvo de perseguição. Mas antes de eu ir para o outro tópico, eu lembrei de algo que eu pulei. A Bíblia diz, amados, que nós estamos cercados. O texto está em Hebreus 12:1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados por grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Esse versículo me lembra, amado, algo que você conhece muito, não que você assista, porque eu nunca assisti. Diante de Deus, posso dizer isso por esse coração, nunca assisti Big Brother Brasil, nem de nação nenhuma, porque eu sei que existe. Eu assisto noticiário, às vezes noticiário tem uma chamada, né? Vem aí Big Brother, 20 e tanto, é assim, então a gente sabe o que é, mas não tem o tempo de perder a besterol. Botar uma quantidade de pessoas, 20 pessoas numa casa, por um tempo, confinado, e ali fica registrando aquelas coisas e dá picos de audiência. Tem patrocinadores que bancam esses programas e tem prêmios altos para aquele que chega à final. E como alguém já disse, nada se cria, tudo se copia, e se copia da palavra de Deus. Eu quero seguir um conselho que tem no Evangelho de Lucas: granjeai amigos com tesouro da impiedade. Eu quero fazer uma analogia, uma comparação ao Big Brother da televisão com o Big Brother universal. Catuca a pessoa que está do seu lado. Diga assim: você sabia que você está no Big Brother universal? Mas não é da Igreja Universal, não, é da Universal Universo mesmo. A Igreja Universal está também.
Olha o que o versículo diz, amado. Portanto também, pois, nós que estamos rodeados por grande nuvem de testemunha. Eu vou abrir um pouco essa palavra de Paulo. Nós estamos rodeados por grande nuvem de testemunha em dois planos. Primeiro plano, material, que você conhece bem. Você está sendo observado pelos seus familiares. Às vezes você está numa família que crente é só você. E o pessoal está dizendo, isso é fogo de palha, vamos ver até quando ele é crente. Vamos ver se ele é crente mesmo. Vamos ver se eu pegar o perfume dele, ele briga aqui, né? Tem crente que publica uma coisa dele, ele... Aí já está vendo, eu ser crente, ser assim, você já perdeu. Porque com o bom perfume de Cristo, você não está dando testemunho. E nós temos que ganhar primeiro os nossos. Mas você está sendo observado pela sua vizinhança. Eu tive o privilégio, amado, de na minha adolescência, na minha juventude, ganhar mais de 10 dos meus amigos de rua. São tudo cristão hoje, pastor, obreiro, presbítero. De vez em quando, você jogava bola comigo. Deus, pela misericórdia, me fez dar testemunho. Então, sua vizinhança está te observando. Teus familiares estão te observando. As pessoas na rua onde você nem aparece. Um dia eu entrei no elevador, numa dessas grandes torres de Salvador. Entrou várias pessoas no elevador. Uma pessoa que eu nunca vi na vida. Disse, você é pastor, não é? Sim. Ah, pastor Daniel, eu te conheço, mas eu não conheço a pessoa. E se eu tivesse agindo errado? Disse, aquele que é pastor é... Olha aí, estragou tudo. O perfume. Nós estamos sendo observados, amados. Eliseu, quando passava em Sunem, nem tinha noção. Mas estava lá aquela mulher rica com o seu marido. Disse, veja o que este homem que passa. Ela falou com o marido, não falou com ele não. É um santo homem de Deus, porque Eliseu estava exalando um bom perfume. E ela disse, vamos construir um quarto, botar uma sala, mesa, cama, candeeiro. E vamos dizer, ele, quando ele passe aqui, ele se hospede aqui, porque queremos ele aqui. Você sabe qual foi o desfecho? Aquela mulher foi abençoada depois, porque recebeu o profeta, e o profeta depois a abençoou. E é uma outra história, uma outra mensagem. Mas você está sendo observado por todas essas pessoas físicas, mas não acaba aí. Diferente do outro Big Brother, agora que a coisa vai pegar. Agora que o bicho vai pegar, a mala dele cair fora. Amém, amado? Você está sendo observado por outra classe de seres espirituais. Você está no Big Brother universal sendo observado não só por pessoas físicas, mas por demônios. A palavra diz que o diabo anda ao derredor de nós, bramindo como leão, procurando a quem possa tragar. Então o diabo está observando. Por isso que crente desconcertado, às vezes, tem medo de expulsar demônio. Ele tem medo de dizer, demônio, você que anda fazendo isso, quer me expulsar? Aí o cara fica, eu já vi. Porque tem que estar com a vida no altar, sujeitar depois a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas já vi também crente que anda com a vida no altar. Estavam outros crentes ministrando, nada do demônio sair. Aí alguém disse assim, ó, peraí, chama ali a pastora Anita ali, que mora perto. Aí chamaram a irmã Anita, largou a cozinha, largou o avental de cozinha, ela subindo naquela paciência, subindo a escada, antes dela chegar lá em cima, o demônio disse, não, eu já estou saindo, viu? Já estou saindo, não quero conversa com você não. Está vendo a diferença, mano? Vida no altar. Você está sendo observado por anjos. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que os temem os livros. Os anjos não são oniscientes, mas eles são ministros de Deus, que ministram em favor daqueles que hão de herdar a salvação. E por isso que ele sobe e desce. Lá na escada de Jacó, vem anjo subindo e descendo. Toda hora tem anjo subindo e descendo, que ele vem fazer algo de Deus na minha, na tua vida, e volta de novo, e Deus manda de novo, e volta de novo, e amanhã vem, fim de semana vem, outra semana vem. Aleluia! Você está sendo observado por anjo. E agora é que o Big Brother fica mais difícil, porque você está sendo observado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Agora estreitou de vez. E ele consegue nos observar por dentro e por fora. Então, quando Paulo, o escritor aos Hebreus, escreve que estamos rodeados por grande nuvem de testemunha e devemos deixar todo embaraço, todo pecado que tão de perto nos rodeia para correr com paciência, olhando para Jesus. Nós temos que ter essa consciência. Que às vezes o cristão age, não tem ninguém vendo. Então eu sou cristão, eu posso fazer isso, o ilícito. Erro seu, Satanás está te olhando.
Satanás não é onipresente, mas a quantidade de demônios que está no mundo é tão grande que ele consegue deixar demônios organizados no mundo todo. E o correio dele é muito eficiente, porque no reino do Espírito você fala à distância. Então um demônio que está em tal lugar, vendo o crente fazer coisa errada, ele pode dizer, olha, o crente tal faz isso. O outro já sabe, que chega a Satã. Aí todo mundo já sabe. Igual a Rádio Peão que tem na Constituição Civil, que quando tem um negócio lá, quem trabalha no departamento pessoal sabe a luta. É pior a rádio do Satanás. Então nós temos que andar, amados, em vigilância. Eu já vou para o final. Me passaram tarde, pastor Marco. Andou um pouquinho aí. Fazer igual a Tiago, vou levar até meia-noite, ninguém reclama. Em segundo lugar, aprenda a diferença entre maledicência e zelo da obra. Maledicência, amado, tem estragado muita obra. E o que é maledicência? Sabe o que é maledicência? Eu vejo algo no Ministério do Louvor. Qual é o correto eu fazer? Chamar Jairo, dizer, Jairo, está acontecendo isso e isso. Jairo, que é o líder do louvor, tem bom senso, tem sabedoria, é um homem escolhido por Deus, tem dom nessa área. Ele vai fazer o conserto, se for passível de conserto. Às vezes também quem está falando não entende nada. Não, Jairo, o cara não entende nada de nota, está dizendo que a nota está fora, não entende nada de nota. Mas vamos dizer que uma pessoa entenda de alguma coisa, vai falar, se Jairo ver procedente, ele vai promover. Agora quer ver o que é maledicência? Eu pego Tainá, que não é cantora, que cuida aqui da gravação, aí começa a falar, Tainá, a banda ali está horrível, ó. Isso, aquilo, isso é maledicência, porque eu não tive o zelo de procurar quem pode resolver e estou fazendo maledicência com outros irmãos, aí contamino Tainá, daqui a pouco Tainá diz, é mesmo, aí Tainá passa fora, daqui a pouco a igreja, todo mundo falando no Ministério do Louvor, e Jairo não sabe. Agora o que é zelo? Zelo é diferente, é quando a pessoa procura quem pode resolver e fala. Ah, pastor, de onde é que você tirou isso? Te mostro na Bíblia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios só existiu porque uma família da igreja de Corinto mandou uma carta, que nem podia ir, porque Paulo estava preso. A família de Cloé escreveu uma carta a Paulo comunicando tudo o que estava acontecendo na igreja. E quem era Paulo? Paulo foi o fundador da igreja de Corinto. Aí Paulo, que não era onisciente, pega a caneta e papel e escreve uma carta. Escreveu a carta aos Coríntios. É uma carta exortativa, mas muito rica. Depois vai falar de dons. Aí falou os dons lá, está uma baderna. Um fala em língua, outro fala em língua, outro profetiza, ninguém entende nada. Paulo disse, não. Quando vocês falarem em língua, fale para si mesmo. Porque quem fala em língua edifica você mesmo e a Deus. Se não tem quem interprete, fale baixinho. Se tem quem interprete, você fale alto, porque tem intérprete. Isso é carta, primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo 11 e 12. Aí Paulo vai dizer, se tem profeta, cada um, no momento certo, profetiza, com ordem e decência, porque estava uma Babel. Mas tinha também outras coisas piores, estavam tolerando o incesto no seio da igreja. E Paulo, da cadeia, escreveu uma carta que até hoje nos edifica, amado. Então isso foi maledicência ou foi zelo? Foi zelo, porque ele procurou quem podia resolver. E eu creio que a carta de Paulo purificou a igreja, acalmou a igreja. Então isso é muito importante, porque quando você não procura quem vai resolver e fica falando por fora, quem não pode resolver, você está sendo instrumento de Baal-Zebub, para lançar música no perfume. Isso é forte, mas é verdade. E tem muito perfume contaminado por causa da maledicência. Em terceiro e penúltimo, amado, vou pular aqui o comentário. O pastor me passou tarde. Aprenda a exercer o perdão, das duas formas do perdão. Nós estamos falando de 4 tópicos de como preservar a embalagem, que é a tua vida, a tua mente, teu coração. Como o bom perfume que é para que você exerça o seu estado que Cristo quer e não seja instrumento do adversário no seio da igreja ou em outro lugar. Então aprenda a exercer o perdão. Amado, o perdão tem 2 formas de ser exercida. Uma todo mundo sabe. Eu piso no pé da irmã Marisete, a irmã Marisete se aborrece comigo. Está vendo, minha Marisete? Aqui só no exemplo, viu? Aí, eu vou à irmã Marisete e peço perdão. Esse é o primeiro perdão. A irmã Marisete, está certo, pastor Daniel, eu perdoo, sei que o senhor pisou, não foi por querer. Tudo bem. Agora, tem um outro perdão que é muito difícil de exercer, porque quem vai perdoar tem que ter muita humildade.
ou quem vai pedir o perdão tem que ter muita humildade, e quem vai perdoar não tem forças. É quando, vamos dizer, se a irmã Marisete mesmo, agora foi ela que me ofendeu, foi ela que pisou no meu pé, e ela reconhece, mas ela não tem força, ela é pastor, eu vou lá dizer, não estou conseguindo. E ela fica sofrendo, que isso está me amargurando a alma, mas eu não tenho como chegar ao pastor Daniel, porque eu acho o pastor Daniel, que não é nada, nós pastores estamos no mesmo nível, viu, irmão, de vocês, né? Às vezes o pessoal inventa isso, ó, aqui chama, aqui não é altar não, o altar é teu coração. Aqui é só um lugar mais alto para quem vai falar. E às vezes a gente pensa que o pastor daqui é maior, não, nós somos igual a vocês. Temos um cargo, mas nós somos iguais. Precisamos da misericórdia e da oração da igreja. Às vezes as pessoas dizem assim, botar a luz aqui, escuro lá, para ver quem está falando. Não, quem está falando não é maior do que quem está lá ouvindo, porque Deus está em todos. Jesus está aqui falando de mim, Jesus sentado e você ouvindo. Eu vou botar a luz aonde? Em todo mundo. Não, bota a luz cá, porque todo mundo fica de foco. Isso Jesus está aí. Isso é bíblico, amado. Aí, veja bem, a irmã Marisete até o coração dizendo assim, não, pastor Daniel, mas ele é pastor. Aí eu percebo que a irmã tem alguma coisa contra mim, mas não está tendo força. Aí eu vou a ela e digo, irmã, não tem nada de nós não, eu te amo. Aí eu ofereço o perdão, eu sendo ofendido. Esse é o segundo tipo do perdão, que é muito difícil. E é esse que Jesus ensina na palavra, em Mateus 5:23. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e te lembrarem que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não é você contra ele, é ele contra ti. Está vendo que é diferente? Deixa a tua oferta no altar ali do lado, não bota não. Vai ao teu irmão e reconcilia-te com ele. Mas é ele que tem contra você, sim, mas ofereça o perdão, facilite. Ajude ele a se perdoar. Você vai lá dar um abraço, olha, eu te amo tanto, não tem nada entre nós não, o que aconteceu. E você se coloca até no lugar do devedor, e a pessoa abre o coração. Isso é a segunda via do perdão, que muitas vezes não é entendido. Tem gente que diz assim, eu não fiz nada. Se quiser que venha a mim. E aí é o problema. Aí o perdão não acontece. E nós somos culpados também, porque Paulo diz em Romano, vós que sois fortes, aprendei a suportar as fraquezas do fraco e não agradar a vós mesmos. Em quarto e último, aprenda a zelar do seu testemunho. Cuidado com aquilo que você faz. Porque você está sendo observado. É muito sério, mano. Qualquer coisa hoje, tira uma foto, joga na internet, vai para o mundo todo. Recentemente, um juiz, ex-juiz, que foi condecorado, o juiz Sérgio Moro, né, pessoal? Foi condecorado no exterior, pelo trabalho que fez na Operação Lava Jato. Alguém filmou ele numa festa junina, fazendo uma brincadeira, dizendo assim, isso aí é para você comprar um habeas corpus com Vinícius Gilmar Mendes. Pronto, pegou, saiu na internet, isso deu um problema, quase ele perde o mandato, foi uma confusão. Porque todo mundo está sendo observado. E às vezes o cristão vai para o encontro, com a festa e olha, pega algo para beber, um cálice, uma coisa, você está sendo visto. Você não sabe como isso vai repercutir em outros. Eu me lembro quando eu congregava, isso era jovem ainda, né? Sou jovem ainda, mas a Alessandra não deixa eu vir para o culto do jovem não, por causa da barba branca. Mas eu era mais jovem. Aí a gente saía da igreja ali no mercado do Rio Vermelho, a igreja era ali. A gente comia queijinho coalho com Guaraná Antártica. E aí o cara botava o Guaraná Antártica, a gente botava do copo, e quando a garrafa acabava, o cara vinha tirar a garrafa, deixa a garrafa aí. Que era em frente a um ponto de ônibus. O Guaraná Antártica é da cor da cerveja. Se ele tira a garrafa, fica só o cálice, irmão. Alguém passa e diz assim, olha, pastor Daniel estava tomando cerveja lá com queijo coalho. Mas você veja que problema eu ia dar. O nome já diz cerveja, né? Você veja que problema eu ia depois dizer que não era cerveja. Diz, rapaz, deixa a garrafa do Guaraná Antártica aí. Porque quem passar, não, mas a garrafa era de Guaraná Antártica. Às vezes, amado, uma sofisma muda tudo. É como aquele velho conto, que eu não sei se é verdadeiro, mas isso conta muito tempo na igreja. Tinha uma irmã que era fofoqueira, a casa dela dava para o fundo da casa do pastor. E um dia ela viu a mulher do pastor gritando e o pastor com a toalha molhada, sentando a toalha na mulher. E a mulher correndo e toma toalhada. Ela disse, o pastor bate na mulher, pronto, tá aí.
A irmã não tinha a tampa do recipiente fechado, não procurou o pastor para saber, começou na igreja, ó, ele é tira espiritual, mas ele bate na mulher, isso é mesmo. Aí eu vi, não foi ninguém que me contou, não, aí toma. Aí o clima da igreja ficando ruim, até que chega um momento insuportável, disse assim, pastor, nós não podemos mais não, que uma irmã viu que estou batendo. Eu batendo, bato minha mulher. Aí, mas quando foi a irmã fulana que veio, quando desenrolou tudo que chegou, o pastor, ô minha irmã, por que a irmã não me procurou? Minha mulher estava fazendo faxina no quintal e tinha uma casa de moribundo. E ela tentou tirar a casa de moribundo, e o moribundo vinha em cima. Quando eu vi atacando minha mulher, eu só tive uma coisa, molhar uma toalha e vim atrás para tirar o moribundo. Não precisa dizer mais nada, mano. Vamos ficar de pé. Eu vou parar aqui. Os irmãos já sorriram, se alegraram.